Olá, pessoal. Dando continuidade ao livro do professor Norton Correia sobre o Batuque do Rio Grande do Sul, nós vamos agora chegar no capítulo das divindades. E é bastante interessante, eu quero convidar vocês a me acompanharem nesse resumo que eu vou fazer, que é bem interessante. Os deuses do Batuque. Vamos explorando o mundo mítico e a cosmovisão religiosa. A terceira parte do livro Batuque do Rio Grande do Sul, intitulada Os Deuses, dedica-se a explorar o mundo divino e as características dos orixás, que são entidades centrais na cosmovisão batuqueira. No capítulo 7, Os Orixás, ele apresenta uma descrição detalhada dessas divindades, as suas características, a hierarquia, as suas moradas, os símbolos, os animais associados, as cores, os colares, as saudações, os números místicos e santos católicos correspondentes. O autor busca apresentar uma visão abrangente do panteão batuqueiro, reconhecendo a diversidade de interpretações e as nuances presentes em cada lado, né? A tradição ritual. Há uma diversidade e uma complexidade do panteão batuqueiro. O autor destaca essa complexidade e a diversidade desse panteão batuqueiro, que se manifesta na variedade de denominações, digamos assim, das características e das interpretações atribuídas a cada orixá. E essa diversidade é explicada em parte pela tradição oral, que permite modificações e acréscimos ao longo do tempo, e pela influência dos diferentes lados que representam as diversas linhagens rituais dentro do batuque. As principais características dos orixás: entidades antropomorfizadas. Os orixás são divindades concebidas com características humanas, com personalidades, vontades, sentimentos e histórias próprias. Organizados em hierarquia. Os orixás são organizados em uma hierarquia, com os velhos ocupando posições superiores e os jovens posições inferiores, associados a elementos da natureza. Cada orixá está associado a elementos da natureza, como rios, matas, oceanos, tempestades, fogo e etc. Rios e assim vai. Possuem cores, números e símbolos específicos. Cada orixá tem cores, números e símbolos que o identificam, utilizados em rituais, vestimentas e em oferendas, sincretizados com santos católicos. No batuque, os orixás são sincretizados com santos católicos, prática que remonta ao período da escravidão e demonstra a capacidade de adaptação e resistência da religião. A fixação dos orixás, que são os okutás, as pedras sagradas. Um aspecto fundamental do culto aos orixás é a sua fixação em objetos rituais, especialmente em pedras chamadas okutás. Essas pedras são consideradas sagradas e servem como morada para a força vital do orixá. Acredita-se que os okutás crescem com o tempo em função dos sacrifícios e oferendas recebidas e podem até gerar filhos. A importância dos okutás: representam a presença física do orixá. Os okutás, eles materializam a presença do orixá no mundo dos humanos, permitindo a interação entre o divino e o terreno. Tem uma central nos rituais. Os okutás são elementos centrais nos rituais, recebendo oferendas, sendo lavados com sangue de animais sacrificados e utilizados para a cura e proteção. São guardados no quarto de santo,
Os okutás são guardados em um local especial da casa de culto, o quarto de santo, onde apenas pessoas iniciadas podem ter acesso. Os lados, as tradições rituais e diferenciação étnica. O autor, professor Norton Correia, destaca a importância dos lados na compreensão da diversidade do batuque. Os lados representam as diferentes tradições rituais, cada uma com a sua particularidade em relação à ordem dos orixás, aos cânticos, às danças e aos procedimentos rituais. Os 5 lados principais em Porto Alegre. Oió, caracterizado pela ênfase nos orixás guerreiros como Ogum e Iansã, possui uma hierarquia rígida e rituais complexos. Ijexá, considerado o lado com maior número de casas de culto em Porto Alegre, com Oxum como orixá principal. O Jeje, embora extinto como modalidade ritual exclusiva, o Jeje deixou um legado importante no batuque, com a incorporação de diversos orixás e cânticos. O Nagô, com poucos representantes em Porto Alegre. O Nagô diferencia-se dos demais lados por aspectos como a localização do balé, altar dedicado aos mortos e a forma de fixação dos okutás. Cambini, que depois vira cabinda, pouco se sabe sobre esse lado, que parece ter sido absorvido por outras tradições rituais. Depois vamos ver isso aí. As passagens, a narrativa mítica que moldam o ethos. As passagens são narrativas míticas que narram as histórias dos orixás do seu mundo. E essas histórias transmitidas oralmente explicam as características, os poderes e as relações entre os orixás. As passagens desempenham um papel fundamental na construção da cosmovisão batuqueira e na formação da identidade dos seus praticantes. A importância das passagens, bom, qual é a importância dessas passagens? Ensina sobre a natureza dos orixás. As passagens transmitem conhecimento sobre a personalidade, os poderes e as preferências de cada orixá. Orientam o comportamento dos fiéis. As histórias míticas servem como modelo de conduta, inspirando os praticantes a agir de acordo com os preceitos da religião. Justificam a hierarquia e os rituais. As passagens explicam a ordem hierárquica entre os orixás e a razão de ser dos rituais e das oferendas. Fala-se também muito da possessão, essa experiência central do culto batuqueiro. A possessão é uma experiência central do culto batuqueiro, na qual o orixá baixa sobre o seu cavalo de santo, o médium, manifestando-se através do seu corpo. E durante a possessão, o orixá pode falar, dançar, dar conselhos, realizar curas e interagir com os presentes. Quais são os aspectos da possessão? Uma delas, induzida por música e dança. A possessão ela é induzida por toques de tambor, cânticos e danças específicas para cada orixá. Fenômeno culturalmente construído. O autor defende a possessão como um fenômeno cultural, com etapas bem definidas e influenciada pelo contexto social. A confirmação ritualística. A veracidade da possessão ela é testada em uma cerimônia chamada confirmação do orixá, na qual o orixá deve demonstrar os seus conhecimentos e características. A manifestação da humanidade dos orixás.
A possessão permite aos praticantes vivenciar a proximidade e a humanidade dos orixás, que demonstram suas emoções, vontades e as suas personalidades. A relação entre orixás e filhos humanos. No Batuque, cada indivíduo tem um orixá de cabeça que é o seu protetor e seu guia espiritual. E a personalidade do orixá influencia o comportamento, as características e o destino do seu filho. Acredita-se que os filhos de um orixá herdam as suas características, tanto positivas quanto negativas, e devem seguir os seus preceitos para ter uma vida próspera e harmoniosa. A influência do orixá de cabeça. Personalidade e comportamento. O orixá de cabeça, ele influencia a personalidade, o temperamento e as tendências comportamentais do seu filho. Saúde e bem-estar. O orixá de cabeça é responsável pela saúde e pelo bem-estar do seu filho, podendo protegê-lo de doenças e infortúnios. O destino e o sucesso. Acredita-se que o orixá de cabeça guia o destino do seu filho, influenciando suas escolhas e abrindo caminhos para o sucesso. Então, essa cosmovisão batuqueira, esse mundo integrado e sagrado, que faz parte dessa terceira parte do livro, que apresenta essa cosmovisão que concebe o mundo como, digamos assim, um espaço integrado e permeado pelo sagrado. Os orixás, como entidades ancestrais e poderosas, elas habitam o mundo físico e interagem com os humanos, influenciando as suas vidas e os seus destinos. A possessão, os rituais, as oferendas e as passagens são mecanismos que permitem aos praticantes do batuque se conectar com o mundo divino e buscar a harmonia com as forças da natureza. Então, os princípios dessa cosmovisão batuqueira, essa interconexão entre o humano e o divino, o mundo dos humanos e o mundo dos orixás estão interligados, influenciando-se mutuamente. A importância dos ancestrais. Os orixás são entidades ancestrais que merecem respeito e veneração. A força vital, o axé, né? É a força vital que permeia o universo presente nos orixás, tanto também nos humanos e também na natureza. E o equilíbrio com a natureza. Então, essa harmonia com as forças da natureza é essencial para o bem-estar e a prosperidade. Essa terceira parte do livro, do Batuque do Rio Grande do Sul, ela oferece uma rica exploração do mundo divino e da cosmovisão religiosa do Batuque. A descrição detalhada dos orixás, dos seus símbolos, das passagens e da experiência da possessão contribui para uma compreensão mais profunda da complexidade e da riqueza dessa tradição religiosa afro-brasileira. O autor, ao reconhecer a diversidade de interpretações e a influência dos diferentes lados, ele apresenta uma visão abrangente e respeitosa do universo religioso e batuqueiro. Lembre-se que este resumo tem como base apenas as informações presentes em alguns trechos, né? E não aborda a totalidade do capítulo, que é rico e muito bem detalhado. Então, esse capítulo, Os Deuses, assim, é fantástico ler, porque tem muita simbologia e muita interpretação também. Então, para se ter uma análise mais completa, eu recomendo a leitura integral do texto original. Então, eu vou deixar embaixo do vídeo o e-mail do professor Norton Figueiredo Correia, e quem tiver interesse em adquirir esse livro, que é muito interessante, faça contato direto com o autor. Agradeço, um forte abraço e até o próximo vídeo.